E filho olhou para a esposa. Quem disse isso? Nem todas as vidas foram tão emocionantes quanto a vida de Arthur. E para eles não foi um golpe agudo e doloroso. E não, foi um lento dor de partir o coração além de seu controle. O homem de cabelos castanhos olhou para a mãe com preocupação. Ela enxugou uma lágrima com um sorriso, observando que eles honestamente a amavam. E desde então, ela tinha medo de usar sua magia para qualquer coisa. Mais do que pequenos arranhões. Ela desviou o olhar atentamente, afirmando que ela sabia que a morte de Adão não era como a morte de Lance. Mas lembrando de tudo que os Twin Hoans fizeram por eles então, e ela sentiu que eles deveriam estar lá ao lado deles. O filho olhou para a mãe com tristeza. Ele ouviu tristemente sua mãe, que decidiu ser honesto. Era difícil para eles pensarem nele, lutando em algum lugar lá fora. E eles estavam apenas sentados em casa e apenas esperando por boas notícias. Arthur imediatamente perguntou sobre Ellie. E se eles próprios não voltassem? O pai tocou seu filho. Ambos olharam para Arthur. E Wei acrescentou que não importava o quão forte ele era. Morte raramente vinha de fraqueza. E veio quando eles não foram cuidadosos. Wei acrescentou que o mesmo era verdade para Arthur. Mas pelo menos eles contribuiriam para sua vitória. Seu pai olhou para a frente e disse que protegeria sua esposa. E afirmou que o menino poderia ter certeza de que eles faça de tudo para voltar para ele em segurança. E isso deve incluí-lo. Arthur olhou preocupado para seu pai, que sugeriram que eles não o criaram exatamente do jeito que eles queriam, e por causa dessas memórias de sua vida passada e tudo. Seu pai olhou para o filho debaixo de suas sobrancelhas e disse que uma coisa era certa, que Elwin o via como seu irmão favorito. Então ele pediu para ele não se apressar, para se sacrificar por algum bem maior. E mesmo que eles perdessem esta guerra, sempre haveria uma maneira de lutar. Depois que o sol estava brilhando no protagonista, quando seu pai declarou que ele só poderia perder para o verdadeiro apenas no momento da morte, quando definitivamente não haveria segundas chances. Eles olharam para o filho, que desviou o olhar. Ele estava prestes a dizer algo, quando seu pai e sua mãe imediatamente disseram que era muito cedo para brincar sobre isso. Os três estavam sentados na cama. Virian, a quem chamavam de comandante, entrou em seu quarto. Ele ficou imediatamente surpreso por serem pais e pediu-lhes para ligar para Virian. Os pais ficaram na frente de um velho que disse que ouviu sobre a perda de suas tropas e ele pediu que aceitassem suas mais profundas condolências. E ele pensou que eles deveriam ter ouvido a mensagem. Eles tinham acabado de receber que o resto do exército estava se aproximando agora. A família inteira de Arthur ficou alarmada com esta notícia. Toda a família do protagonista seguiu Virian. O guarda estava prestes a abrir as portas para eles. O velho olhou para a frente, enquanto os outros ficaram surpresos. Eles viram um monte de pessoas feridas perto do portal. O velho se aproximou do soldado ferido e agradeceu por seu serviço. Arthur viu como a mulher lamentou seu ente querido falecido. De repente, o homem de cabelos castanhos exclamou, quando ele ouviu o nome Ellen. Ele viu como sua equipe saiu do portal, para quem os pais correram.
Wei e Alice olharam para a morena com preocupação, perguntando sobre o que aconteceu com o resto dos caras. A garota, tristemente, abaixou os olhos e disse que eles estavam bem. O resto dos chifres gêmeos foram levados para a enfermaria. Então ela começou a dizer que era supostamente muito difícil. Lágrimas começaram a aparecer em seus olhos. Alice e Wei imediatamente a abraçaram para acalmá-la. O personagem principal olhou tristemente para o chão, ouvindo as exclamações de seus pais, que aconselhou a menina a ir para a enfermaria e descansar lá, e eles iriam com ela. De repente, a garota decidiu correr até o cara. Ela imediatamente abraçou o personagem principal com força. O homem de cabelos castanhos olhou para a frente tristemente, observando para Ellen que ele estava feliz por ela estar bem, e explicou que sentia muito. Ellen olhou para o menino preocupado, explicando que ela sabia o que ele estava pensando. Ela franziu a testa para ele e disse que guerra é guerra, e as mortes eram inevitáveis. Ela franziu a testa e disse que a melhor coisa para eles fazerem agora era se concentrar e descobrir como fazer esses bastardos. Alacrions e seus animais de estimação pagam por tudo isso. O protagonista olhou para a garota com perplexidade, que lhe pediu para não se culpar. No começo, ele permaneceu em silêncio, fechando os lábios, e resignou-se a isso. Ele e Virian assistiram enquanto Ellen era levada longe por seus pais. Sylvie olhou para o menino triste, que entendeu que seus pais iam contar a Ellen sobre o retorno deles para a equipe de chifres gêmeos. Wei e Alice abraçaram a morena enquanto a levavam embora. Arthur sabia que ela ficaria feliz em ouvir isso, porque com Adam se foi agora os chifres gêmeos. Ela agora mais do que nunca precisava de apoio. Pessoas continuaram a sair do portal. O protagonista olhou para as pessoas saindo do portal. Ele viu o ferido Stanand segurando seu lado. Ele imediatamente se aproximou da loira e o tocou. Ele apertou com força o ombro loiro e começou a perguntar a ele sobre o que Tessa era. Stanand fez uma careta levemente de dor e pediu a Arthur para não apertar tanto. Os dois caras ficaram no meio dos feridos, e Arthur pediu desculpas ao lutador, expressando felicidade por permanecer vivo. O personagem principal olhou para a loira, perguntando a ele sobre onde o resto das pessoas de sua equipe estavam. Stannard respondeu que não sabia, porque depois que eles romperam para a base, os chifres gêmeos tentou levar todos os feridos para um lugar seguro. Então ele perdeu de vista a todos. Os caras olharam para o portal, que começou a brilhar, e eles perceberam que tinham chegado aqui. Karen estava carregando Darvis nas costas. Através do portal, a morena olhou para a frente com surpresa. Arthur imediatamente veio em socorro e agarrou o cara. Darvis fez uma careta quando a garota agradeceu ao protagonista. A morena olhou como eles começaram a se curar. Darvis, o curandeiro. Vi como eles carregavam uma chaleira. O protagonista estava carregando uma chaleira para Caria. A menina olhou para o protagonista com espanto, que perguntou a ela o que aconteceu com Tasha. A menina tocou o queixo. Então o protagonista rapidamente olhou para trás. Ele viu mais pessoas saindo do portal.
Ele viu como uma Tasha exausta saiu do portal. E Arthur percebeu que a princesa claramente sabia como escolher o momento certo. O homem de cabelos castanhos olhou o que estava acontecendo com leve perplexidade. Sua mão em uma capa preta estendeu a mão para a frente. Ele se lembrou de como ele acabou no Palácio Real. Ele então olhou para a frente com espanto. Ele ficou ao lado do velho e olhou para o rei. Ele olhou para o rei elfo com espanto, que esperava que o menino levasse seu conselho a sério. E ele seria sábio em fechar seu coração para o elfo. Princesa. O personagem principal estendeu a mão para Tasha. A menina olhou para a frente com espanto. Ouviu Arthur e disse que estava feliz em vê-lo. O menino imediatamente a abraçou. Ele tristemente fechou os olhos abraçando a garota. E disse que estava muito feliz por ela estar inteira. A princesa olhou para a frente com espanto. Ela imediatamente sorriu e o abraçou de volta. Concordando com suas palavras, o personagem principal tocou a garota. Olhando nos olhos dela, ele queria levá-la para o avô. O velho imediatamente abraçou sua neta. As meninas olharam para o velho, ao lado de sua neta. Ele entendeu que ele não conseguiu passar muito tempo com Arthur. Durante sua curta reunião, Fiarian e Tasha desviaram o olhar com cautela. O velho tocou sua barba em vão. A princesa entendeu que seu avô insistiu que ela fosse para o quarto dela o mais rápido possível e ser examinado por médicos lá. O personagem principal e o velho olhou para o portal. E Tessa pensou que, se não fosse por sua dor na festa, ela ficaria bem. Pessoas estavam vagando pela área, passando pelos feridos. Queria junto com Stanner e Darvis. Estavam dormindo de repente. Eles viram um passo na frente deles. Tasha caminhou até Stanner, percebendo que ela se sentia mais calma quando ela viu que sua equipe foi cuidada. O loiro olhou para a mão de Tasha. Com um leve sorriso, eles deram um ao outro um soco. Porque ela estava feliz que seus amigos estavam seguros. A princesa imediatamente se sentou em sua cama. Ela olhou para cima com um sorriso e sentiu esse breve momento. Porque era bom estar de volta ao quarto dela. Então ela olhou para o lado na luz. Ela viu uma foto dela e de sua avó. Na mesa de cabeceira ela virou de lado. E pensei que pelo menos tudo isso permaneceu inalterado. A lua azul iluminou a cidade noturna. Queixa tristemente segurou sua cabeça, percebendo que ela estava muito cansada. Mas ainda não conseguia adormecer. Ela se sentou na beira da cama e esperava que seu avô ainda não estivesse dormindo. Ela começou a andar pelo corredor. De repente, ela exclamou quando ouviu seu avô falando. Ela se aproximou da porta entreaberta e ouviu a conversa. Que Arthur estava dizendo a Virian que ele não podia esconder algo assim de sua neta. Porque seria impossível. Porque ela descobriria sobre isso de qualquer maneira. A princesa ouviu a conversa com surpresa, percebendo que era o discurso do protagonista. Atrás da porta, o personagem principal estava conversando com Virian. O velho respondeu que não mudaria nada.
se Tasha descobriu mais tarde. Mas era melhor não sobrecarregá-la com isso agora. Porque ele entendeu que agora ela não estava em condições de aceitá-lo. A princesa olhou para a frente através da rachadura e tentou entender o que eles estavam falando. Ela tocou a porta e olhou pela rachadura. E ouviu seu avô dizer que, se Arthur mostrasse que a respeitava, então ela definitivamente o ouviria. E ainda mais, se ela aprendeu sobre isso com outra pessoa, ele pediu para sugerir mais raciocínio. A garota imediatamente decidiu bater na porta. Virian virou-se para o cara com indignação, explicando o que aconteceria se ela decidisse ir agora. E nesse caso tudo seria diferente. Tasha apareceu pela fresta da porta. Quando Arthur explicou que ambos sabiam do que sua neta era capaz. E se alguma ideia ficasse presa em sua cabeça? Tasha olhou para a frente em choque. Ouvir que o cara sabia o que aconteceria a seguir. Porque depois da morte de Cynthia, que morreu por culpa dos vilões do grupo Vertrigo aqui mesmo no castelo, Tasha lembrou-se dos momentos agradáveis com sua avó. Cynthia, como eles brincaram e sorriram. Ela se lembrou do tremor, sorriso da avó do mágico. E ficou chocado por ela estar morta, não acreditando a princesa com um olhar abatido. Raciocinado sobre o que estava acontecendo, de repente ela abriu a porta. Arthur estava prestes a sair, olhando para o velho, e disse que ele estaria em seu quarto, e pediu para deixá-lo saber quando Virian decidiu contar a ela. Eles de repente viram a princesa na frente deles. Keisha ficou com um olhar abatido. Na frente deles ela abaixou a cabeça e pediu para levá-la para Mestre Cynthia. A cobertura noturna com a lua envolveu o castelo. Os caras desceram as escadas depois que o velho Keisha passou com um olhar triste e se perguntou por que Cynthia foi enterrada em uma situação tão suja e humilhante. Lugar depois de tudo. Estas eram as masmorras para assassinos e traidores. Virian olhou para sua neta e notou que este era o lugar mais seguro. Eles poderiam mantê-la e quando as circunstâncias permitissem, eles fariam uma cerimônia de despedida adequada para ela. De repente os meninos pararam. Eles estavam parados perto da masmorra. E o velho pediu ao guarda para abrir as portas. Para eles, os meninos atrás de Verin começaram a olhar em volta. Eles viram um caixão branco na frente deles. A menina imediatamente caiu na frente do caixão. Ela olhou para o que estava acontecendo com um olhar abatido. Ouvir que apenas algumas pessoas sabiam da morte da avó da empregada. O protagonista e o velho olhou para a frente tristemente. A princesa declarou que, por todos os seus serviços ao continente, o mago era digno de uma cerimônia pública, que seria atendido por todos os alunos de Zirus. Que estudou com ela. Tasha começou a chorar em lágrimas. Mostrando os dentes, ela abaixou a cabeça em tristeza, dizendo que ela não merecia mentir neste lugar. Tyrian estava prestes a aparecer por trás de sua neta e tentou acalmá-la. A princesa se virou, gritando com raiva com o avô sobre como ele poderia ter escondido essa informação dela porque
se ela não tivesse acidentalmente ouvido a conversa deles. Então, quando ele teria decidido contar a ela sobre isso? O velho olhou para a neta em perplexidade, que começou a falar. Ele realmente ia dizer a ela semanas, meses ou imediatamente após a guerra. E tentou entender o que mais ele estava escondendo dela. A menina olhou com lágrimas para Viren e disse que, apesar de quanto esforço ela colocou para provar a ele que ela já era adulta e que ela já tinha crescido, ele ainda a tratava como uma criança. Ela gritou com raiva com o avô. Ela olhou para ele em meio às lágrimas, quando Arthur respondeu que ela ainda era uma criança. Ela olhou para a frente com uma leve preocupação, não esperava ouvir isso. Tasha imediatamente olhou para o homem de cabelos castanhos, não entendendo como ele poderia dizer isso, já que ele sabia melhor do que ninguém como ela se sentia, mas ele ainda a chamava de criança. O protagonista desviou o olhar de vergonha quando Tasha perguntou por que ele, de todas as pessoas, disse que para ela olhou para ele. Quando ele disse a ela que ela não iria crescer, mesmo que ela estivesse na linha de frente desde tenra idade, colocando-se desnecessariamente em perigo, só porque ela queria provar um ponto. Murian imediatamente levantou a mão ao lado de Tasha, quando o protagonista acrescentou que desta forma, ela não era muito diferente de uma criança que caiu em histeria. O homem de cabelos castanhos inclinou a cabeça para a frente, dizendo a ela que, se ela pensasse nisso por um minuto, ela entenderia por que seu avô teve que manter isso em segredo. Ela acenou com a mão com raiva, afirmando como ela poderia pensar o que aconteceria se um velho anunciasse que alguém havia sido morto. Bi aqui no lugar mais seguro do continente. A menina mostrou os dentes com raiva. O menino olhou para a menina zangada, dizendo a ela que ela tinha apenas 17 anos. Mas ela exclamou que ele mesmo tinha apenas 16 anos. Ela olhou para Arthur, que olhou para baixo, e acrescentou que com tudo que viria, Mestre Alquerido e até Mestre Sentinha nunca o tratou como uma criança. O menino respondeu que se eles o vissem como um adulto, isso significava que eles tinham chegado a essa conclusão por conta própria, e ele não tentou convencê-los disso. O velho imediatamente chamou a atenção de Arthur, afirmando que o menino já havia dito o suficiente, mas o homem de cabelos castanhos pensava o contrário e queria provar seu ponto. Os dois olharam para a garota, que exclamou que era injusto. Ela mostrou os dentes com raiva e disse debaixo de suas sobrancelhas que ele teve a oportunidade de fazer o que quisesse, mas não importava o quanto ela tentasse, porque eles continuariam a vê-la como uma menina. Quem precisava de proteção? O homem de cabelos castanhos imediatamente começou a gritar com ela que isso não era assim. A menina mostrou os dentes em meio às lágrimas e disse que ele não deveria esperar que ela agisse como sua irmã. Ele não poderia prender todos com quem se importava. O protagonista abriu a boca surpreso. O velho imediatamente interveio no diálogo entre eles, dizendo-lhes para parar. Darian olhou para o cara, que notou que ele provavelmente estava enganado. O protagonista olhou atentamente através de sua franja, afirmando que a menina provavelmente não está pronto para descobrir sobre isso. O cara decidiu se distanciar
da família Teschel velho imediatamente começou a acalmar sua neta chorando. O velho abraçou sua neta, olhando para o caixão, e disse que por enquanto, eles deveriam mostrar a sentem a seu respeito. Havia um buquê de flores na lápide. E o rei elfo respondeu que, em vez de reunir multidões de pessoas para a cerimônia, a empregada avó preferiria uma reunião de amigos próximos, que realmente a amava. A princesa cobriu o rosto em lágrimas com a mão. Ela tocou o chão com os dedos enquanto se sentava. O velho sentou-se com a neta na frente do caixão neste momento. A lua noturna iluminou o castelo. O protagonista avançou com um olhar atencioso, seguindo o homem de cabelos castanhos. Sua besta mana Selvi correu. Ela furiosamente agarrou sua perna. O homem de cabelos castanhos começou a sacudir com raiva a perna para jogar Selvi que o tinha ouvido. O cara imediatamente agarrou sua besta pela nuca. Ele furiosamente começou a gritar com Selvi, perguntando a ela sobre o que era. Arthur então fez uma cara de desagrado, tentando perguntar à besta qual era a cena e o que ela quis dizer com essa ação. Ele segurou a nuca da besta cáustica, que lhe respondeu sobre seus pensamentos, que eram mais altos do que ele pensava. Ele imediatamente jogou a besta fora, informando de que ele acabara de dizer o que Tasha precisava ouvir. Eles começaram a andar para frente, e Arthur afirmou que Tasha deixou suas emoções assumirem sua lógica e nem pensou no que era objetivamente melhor para o continente, e que ela não deveria ter feito isso, nem como princesa, nem como soldado. Selvi olhou para seu mestre em perplexidade, que observou que era necessário. A besta peluda seguiu seu mestre com um sorriso e respondeu que Tessa não deveria ter dito o que disse sobre Ellie. Arthur caminhou sem olhar para trás, quando Selvi se perguntou se o cara foi o primeiro a atacar ela por causa de seus pais indo para a guerra, ao qual ela recebeu uma resposta negativa. O homem de cabelos castanhos tristemente sugeriu que ainda era possível. O cara colocou as mãos no bolsos e olhou para Selvi, tentando descobrir a verdade dela e o que ela realmente aprendeu na AF. O animal preguiçosamente abanou o rabo e respondeu que ela estava ficando mais forte. E também fez um pequeno curso sobre como rosná-lo corretamente. Selvi olhou para seu dono com um olho. Eles olharam para o céu noturno. E Arthur disse que sentia falta de tempos mais simples. Havia tempo claro sobre a cidade. Uma velha olhou para a frente com desdém apertando os olhos. Um garotinho chamado Cinza olhou para ela com medo. A loira sentou-se em frente à velha senhora. E ela afirmou que ela provavelmente não era a melhor pessoa. E ela não seria capaz de ajudá-lo com essa tosse. Embora suas reservas de energia eram menores do que outras crianças de sua idade, e ele ainda teria muito tempo para mudá-los. Grace olhou para a mulher, dobrando os braços, quando ela acrescentou que seria uma lição de vida para ele se ele percebesse que faltavam alguns recursos. Então ele deve ter certeza de salvá-los até que eles fossem realmente necessários. A diretora Wilbeck franziu a testa fechando os olhos
quando Cinza agradeceu a ela e disse que provavelmente entendeu o que ela quis dizer. Ela se lembrou de ver as mochilas cheias na varanda. Ela começou a rir sarcasticamente, tentando voltar ao que era mais necessário. E ela aprendeu que eles recentemente recebeu uma grande doação. Literalmente do nada. Cinza timidamente arranhou sua bochecha, tentando entender como isso aconteceu. O menino loiro engasgou em choque quando Wilbur anunciaram que não aceitariam mais doações. O menino pulou em alarme, tentando descobrir o que estava acontecendo. O diretor colocou a mão na cabeça. Quando o menino, pensei que eles iam tentar fechar o abrigo, a mulher respondeu que não era assim. E que o governo simplesmente se interessar por eles e estaria patrocinando-os de agora em diante. Os olhos de Gwen se arregalaram de surpresa quando o Beck anunciou que eles não teriam mais que se preocupar com dinheiro. E perguntou ao menino se ele entendia que. Agora os meninos olharam para a frente, perguntando se eles tinham cruzado a linha, já que eles geralmente falham. Mas, novamente, eles estavam falando sobre bruxas. Cinza lembrou-se de si mesmo ao lado de sua amiga morena. Cinza inclinou a cabeça para o diretor, respirando um suspiro de alívio, que ela havia dito a ele que o menino estava prestes a sair. Mas Wilbur o chamou, dizendo a ele antes de ele sair. Ela perguntou a ele sobre como ele se dava com o Nico. E Cecília loira desviou o olhar com um olhar preocupado. A mulher mais velha olhou para a frente, cruzando os dedos quando o menino respondeu que, com exceção de suas pequenas travessuras, eles estavam lentamente quebrando sua armadura. A loira desviou o olhar timidamente, segurando a cabeça dele quando a mulher perguntou a ele sobre a garota, não dizendo uma palavra para ele, para a qual o menino respondeu que nenhuma vez Beck começou a bocejar, afirmando que ela sinceramente esperava que ele continue tentando tirá-la de sua concha. E se alguém fosse capaz de fazer isso, com certeza seriam os dois. Cinza olhou para a morena com espanto, perguntando a ela por que ela estava tentando tanto fazer ele e Cecília. Amigos, a mulher sorriu perversamente em resposta. Ela imediatamente decidiu se levantar, lembrando de que esta era a história que ela esperava. Cecília diria a ele ela mesma. O cara começou a adicionar que ele quis dizer que ela parecia bastante normal. Mas todo mundo tinha medo dela, por causa dessas pequenas travessuras. Ele se lembrou de como a garota se sentou ao lado da mesa. Cinza arranhou sua bochecha, explicando que não era que ele ou Nico ficou assustado com isso. Mas ainda assim Wilbur colocou a mão na mesa perto do cara, que afirmou que várias crianças acabaram na enfermaria por causa dela e parecia-lhe que seria melhor saber mais sobre ela, para que eles pudessem ajudá-la. O diretor imediatamente deu um tapinha na cabeça do cara. Ela olhou para ele com um sorriso e disse que não importaria o quanto ele aprendeu sobre Cecília, porque ela sempre permaneceria aquela que se conhecia melhor. O diretor olhou para a frente com apreensão. E pensei que se a garota não soubesse de algo, ela iria descobrir por conta própria, porque Grace Jo não era para ajudar. Mas para ser sua amiga, ela manteve a mão na cabeça dele e acrescentou que quando Cecília precisava de sua ajuda, ela perguntaria a ele sobre isso ela mesma.
O cara com entusiasmo levantou a mão para a cabeça e aceitou o pedido e ele se lembraria disso. A mulher olhou para ele com um sorriso e disse que ela era diretora. Wombeck para ele agora. O menino caminhou pelo corredor com um olhar pensativo. Quando os caras o chamaram, as crianças alegres, tentou persuadi-lo a brincar com eles. O cara se masturbou com seus amigos, suspirando de alívio. A morena começou a empurrar a loira de brincadeira. A loira definitivamente correu em volta de todos os caras, que começaram a cair porque não conseguiam pegá-lo. A morena estava prestes a pular na loira, que lhes pediu para se esforçarem mais. Cinza imediatamente agarrou o menino que suspirou. Cinza olhou para as crianças, sentado com um sorriso e disse que era uma boa tentativa. Mas Lord Alder preparou um jogo, especialmente para este momento. A loira suspirou zombando, olhando para as crianças insatisfeitas. A loira começou a dar tapinhas na cabeça das crianças, que notou que ele era muito rápido. Cinza respondeu que apenas fracos ao perder. Procurou desculpas. O cara começou a apertar as crianças descontentes, pedindo às crianças para seguir em frente, porque sua força era necessária em outro lugar. O cara acenou adeus para as crianças, quando eles disseram que eles definitivamente o pegariam da próxima vez. Cinza notou que uma tábua havia saído do chão. Ele se aproximou do tabuleiro saindo, percebendo que ultimamente tudo em casa estava quebrando mais rápido do que o normal. Ele assumiu que o diretor vai voltar. Estava ocupado com coisas mais importantes. Ele se agachou e tocou a tábua, pensando que ele deveria ajudá-la a fazer outra inspeção da casa. A loira então chutou a porta e vi Nico bordando, afirmando que o Cinza Todo-Poderoso havia chegado, e ele foi instruído a fechar a porta imediatamente. A loira olhou para o tricô de Nico confusa, não entendendo quando ele aprendeu a fazer isso. Cinza então decidiu pegar a luva, tentando descobrir o que era. Nico imediatamente agarrou a mão de Guei. A loira imediatamente ficou animada, experimentando um choque elétrico. Cinza segurou sua mão em choque, não entendendo o que era agora. A morena olhou para a luva com um sorriso, afirmando que nunca se deve subestimar o poder do tricô. O menino orgulhosamente olhou para sua luva, notando que era elegante, porque depois de seu encontro com aqueles bandidos, ele decidiu encontrar uma maneira de se proteger. Wei olhou para a luva com desagrado, quando o menino explicou que ele havia anotado algumas notas em materiais que poderiam passar Kai, e a luva era feita de microfibra, que poderia conduzir Kai até certo ponto. Sua luva apertou sua mão e conduziu a eletricidade. Nico explicou que tinha uma pequena pedra costurada nele, que usou sua energia e quando ele agarrou alguém, as microfibras alongariam e penetrar nos músculos do inimigo. Nico então decidiu tirar a luva, quando Cinza foi surpreendido que um cara tão inteligente ainda não havia sido adotado. Embora o próprio cara não estivesse com pressa, o loiro olhou para o amigo com apreensão. Quem notou que a coisa mais importante na vida é a família? Ele percebeu que não tinha lembranças de seus pais.
Nem bom nem ruim, mas Nico odiava seus pais. E às vezes ele pensava que tinha ainda mais sorte. Ficat sem memórias. A morena tristemente conectou os fios na luva. Cinza assistiu enquanto seu amigo balançava a cabeça. A loira notou que a luva estava